meus amigos, já treinei, já fiz a lição de casa, bora lá pro nosso vídeo. E hoje eu encontrei um amigo e tive mais certeza ainda do que eu tinha que falar com vocês. Todo dia eu me pegava assim numa angústia bem grande depois do que aconteceu, né, nas nossas eleições. Aí todo dia eu falava com um dos amigos, um conhecido, aquele pessoal que ficava lá na frente dos quartéis, a gente tinha mais certeza de que a gente não sabia nada. E depois de todo o acontecido, eu tava tanta angústia no meu coração que eu resolvi curar isso de alguma forma. E qual seria essa forma? Né? Seguindo a recomendação ou a dica, né, do Bolsonaro. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fui saber a verdade e todo dia eu tenho certeza que eu tenho que compartilhar, porque as pessoas não sabem, ninguém nos ensinou sobre todas essas coisas que aconteceram. A gente não tem noção de política. Eu notava isso quando eu estava na frente dos quartéis. Eu conversava com as pessoas e a gente acabou sendo até massa de manobra, porque a gente só ouviu falar de políticos bons, muito poucos, normalmente políticos corruptos. Era quando a gente ficava sabendo, né, o que acontecia, né, nas reuniões lá em Brasília. E aí eu fui atrás, acabei encontrando umas lives. Eu vou dar os créditos aqui para ele, porque foi muito importante para o meu conhecimento. Apesar de eu já ter lido, eu seguia ele já antes, mas a gente fica muito... Não sou eu, muitas pessoas que seguiam ele deixaram de seguir ele, porque a gente acaba ficando cego, a gente não quer enxergar certas coisas. E ele mesmo disse: vocês voltaram agora, vocês viram que eu tinha razão. Ele dá aulas de geopolítica assim, muito interessantes. Na verdade, ele faz lives, mas é bem informal, assim, mas é muito interessante. Eu tenho necessidade de repassar isso. Eu sempre converso com as pessoas e elas me demonstram que ainda estão com bastante angústia e não sabem o que está para acontecer. Então, antes que eu me esqueça, o nome dele é Fábio. Ele tem um vídeo dele do Vida Gringa. Tá? Se alguém quiser procurar ele, ele tem em todos os canais. Então, assim, eu entendi que tudo que aconteceu porque ninguém estava querendo ver. Que existem 3 situações no Brasil e que quando o Bolsonaro falava o exército não vai fazer nada, a gente não acreditava. A gente ficava lá na frente, um dizia, pede intervenção com o Bolsonaro, pede intervenção militar, outro dizia, não pode pedir intervenção militar, imagina. E a gente ficava naquele jogo, a gente não sabia nada. A gente ainda não sabe, eu não sei, eu fui procurar, mas toda vez que eu tiver novidades, eu pretendo trazer aqui agora para vocês. Porque a gente não pode viver sem saber o que acontece no mundo. Depois que a gente desperta, porque a gente despertou, mas a gente despertou assim, despertamos para o que estava acontecendo, mas não para o conhecimento de como resolver aquilo que estava acontecendo, na verdade. Então, existem três situações no Brasil. Tem a direita, tem a esquerda
e tem os de centro, que são os globalistas, tá? O exército é globalista, ele segue a linha do Alckmin. Os globalistas não fazem nada, eles não vão fazer nada, porque vocês sabem quem são, né? Os do dinheiro, eles seguem as grandes empresas, as de dinheiro. A gente sabe, todo aquele pessoal do centro é globalista, tá? E nós temos a direita, né? E tem a extrema direita, que é igualzinho à esquerda. Não precisa dizer extrema esquerda, porque a esquerda sempre parece que é extrema, sabe? Mas digamos que a extrema direita é igualzinha à extrema esquerda dos black blocs, sabe? Então, e eles se infiltraram no meio do pessoal que estava na frente dos quartéis, tá? E a gente, inocente, né, acreditando que direita é tudo direita, né? E a gente não sabia identificar um globalista também, né? A gente só sabia o que era a esquerda, né? Era o que a gente conseguia ver. A gente estava muito polarizado, direita ou esquerda. Não passava pela nossa cabeça o globalismo. A gente tinha uma ideia, mas estava fora de... Parecia completamente fora de contexto, que eles não estavam na jogada. Na verdade, quem estava na jogada era eles. Por isso que nada foi feito, por isso que aconteceu do jeito que aconteceu, o dinheiro falou mais alto, tá? E o Bolsonaro agora, o que vai acontecer com ele, tá? Ele saindo desse julgamento da Suprema Corte, né? Se ele perdendo o fórum privilegiado, para ele vai ser muito bom, porque ele não vai mais ser julgado como os outros políticos ali, pelo Supremo, tá? Ele vai ser julgado pelo juiz comum, pelo juiz das varas comuns. E aí, se ele tiver um bom advogado, ele vai rolar isso para 10 anos. Não tem como prender ele ou tornar ele inelegível, tá entendendo? Só que as pessoas, eles colocam medo na gente, a gente tem que parar de assistir coisas que a gente não tem que assistir, tá? O que a gente tem que ser agora é oposição. A gente não tem mais que ser bolsonarista. Ele vai voltar como oposição, né? Ele vai voltar, tá? O que me fez, na verdade, vir aqui para falar com vocês é justamente isso, tá? Para acalmar o coração de todo mundo. E eu digo, toda semana eu tenho uma raiva nova. E daí, toda semana tem um assunto, porque tem tanto assunto que a gente tem que falar, né? Mas o começo de tudo tinha que ser esse. Eu queria dar uma esclarecida, assim, pro povo, porque a gente não sabe nada. Vocês sabem quem é que eram os países? Por que a gente não podia pedir intervenção militar? Vocês sabem quem são os países que são liderados por militares? Tá? Aqui, a China, a Rússia, Cuba, Coreia do Norte, Camarões e Turcomenistão. Tá? Agora vocês deem uma olhadinha como é que é a vida nesses países. Era isso que estavam pedindo para cá. Era isso que a gente ia para frente do quartel pedir intervenção militar. Como que a gente não foi ver isso, né? Aí tinha aquelas pessoas que diziam, não é isso, é intervenção militar com Bolsonaro no poder. Meu Deus, nada disso ia funcionar, nada disso ia dar certo, a gente não tinha que pedir. Quando o pessoal chegava lá na frente, lá do palácio, e fazia aquelas lives com ele, eles diziam, por que vocês estão pedindo isso? Eu não estou aqui, quem tem que decidir sou eu, sabe? E ele dizia, o exército não vai fazer nada. E o exército não fez e não vai fazer.
Agora a gente ouve até que tem o pessoal que está lá dentro, que está se insurgindo contra, né, os generais, os melancias. Eles se venderam por cargos, na verdade está vindo agora, todos eles por grandes salários, muito grandes, muito altos salários. Tá uma vergonha realmente. Como isso ali vai se resolver, não sei, porque como os oficiais menores são maioria, né? Então, eles, os generais parece que estão todos isolados já desse pessoal. E a gente não sabe o que vai acontecer, mas vai acontecer alguma coisa? Está acontecendo já alguma coisa ali dentro. Mas eu vejo assim como a gente foi ingênuo e ignorantes nesse assunto, né? Porque, bem como dizem, um povo com conhecimento é que é o grande perigo. Eles têm medo de gente, né? O poder tem medo de gente com conhecimento, porque o conhecimento dá poder, né? E foi isso que a gente fez. A gente estava numa confusão tão grande e não tinha ninguém para alertar a gente. A gente também estava meio cego, não queria ver mais nada, né? Não queria ouvir mais nada. A gente só sabia de uma coisa, que a gente não queria o Lula, né? Só que a gente tem que pensar uma outra coisa. A gente não pode perder, porque a esquerda, eles sabem tudo isso que a gente não sabe, tá? Aquele pessoal lá sabe tudo. E aí eles fazem grandes reuniões com esse povo todo dos comunistas aí. E eles estudam como fazer para manter o povo no cabresto, tá? É horrível, né? E a gente não sabe nada, a gente é manso. A gente não pode, a gente tem que continuar sendo direita do bem, né? Da família, do cristianismo, né? Não pode ter, nem ser tanto isso, mas assim, cada um seguindo a sua fé e não viver em guerra, né? A gente tem que aprender a ser frio para olhar de fora, para ter um olhar externo e não e ter um pouco de sangue de barata, né? Porque é isso que a gente não tem. A gente é muito passional, tudo ou nada, né? A gente não aceita. Eu perdi. Eu não vou dizer que eu perdi, dizer que eu perdi amigos e parentes que eu não perdi. Porque tudo que eu não quero comigo não é alguém que pense diferente, que pensar diferente é uma coisa. Mas ser conivente com corrupto, ladrão, né? Conivente com bandido, não é possível. Eu não quero uma pessoa dessas comigo, na minha casa, na minha roda de amigos. Eu não quero, prefiro ficar sozinha. E vocês não concordam? Então, é isso que eu gostaria até que vocês escrevessem nos comentários para mim aqui. Aproveita, dá um like, né? Se inscreve e para ser avisado, né, dos próximos vídeos que eu vou fazer, para vocês ficarem sabendo das dúvidas de vocês, porque aquilo que eu não souber, eu vou atrás, porque eu quero saber também, tá? E aí eu trago aqui e compartilho com todo mundo, tá? Vocês escrevam aí nos comentários, então, quais são as dúvidas de vocês? Como a gente pode conversar e ser uma esquerda, né, que faça a diferença? Como é que a gente pode ajudar a tirar esses vermelhos aí do poder, não deixar eles fazer uma... Porque cada ideia, às vezes, é uma ideia pequena. Eu vou dizer para vocês o seguinte, que todas as vezes que
surgiram movimentos, muitas vezes eu mesma, sabe, criei aqui eu sozinha e eu vi assim que eu falei uma coisa, eu fiz um comentário num vídeo de alguém que tinha bastante visualização e casualmente eles não conseguem olhar tudo, mas casualmente foi o meu que viu e aquilo movimentou e aquilo se tornou, eu consegui assim, eu sento uma gotinha d'água no oceano fazer a diferença. A gente tem que fazer a diferença, cada um de nós tem que fazer a diferença, né? E eu resolvi começar a fazer vídeos porque à medida que o povo está sendo calado, tá? Para que ninguém saiba das coisas como elas realmente são, para todo mundo ficar na ignorância. Então a gente tem que crescer, o nosso movimento tem que crescer, a gente não pode se deixar apagar, né? Por aqueles que querem o poder pelo poder, não, não o poder do povo, porque o povo que tem que ter poder, nós temos que a gente no Brasil, a gente é rico, nós somos ricos, olha as riquezas que tem no Brasil. Olha o que o Bolsonaro fez em tão pouco tempo com todos esses problemas que teve no governo dele. A gente tem muito dinheiro, não é para ninguém passar dificuldade no Brasil, para todo mundo viver e muito bem. É para o nosso salário. O salário não precisa crescer tanto, basta a gente não pagar tanto imposto, porque se a gente não paga imposto, a gente tem mais poder de compra, o nosso salário cresce, não é verdade? Então, é isso que eu quero continuar conversando com vocês, tá? E saber, assim, que, como eu falei naquele primeiro videozinho no meu esquenta, que a gente, tudo é uma questão espiritual, é tudo uma coisa só, né? Como a gente pode se fortalecer, como a gente pode entender as coisas de uma forma que a gente não precise causar guerra e que faça bem para o nosso coração. A gente tem que se acalmar. E é só o conhecimento que liberta, né? Ele liberta, ele faz bem para o espírito. E a gente vai conversar daqui para frente, então, espero que a gente tenha muita coisa para falar, porque eu tenho muita coisa para que eu não aceito, sabe? Como que deixam assim? Por exemplo, vou dar uma aqui agora, assim, um pouquinho. Assim que o Lula assumiu, o que aconteceu? Eles não fecharam as bombas lá do Rio São Francisco? Eu fiquei louca. Eu disse, meu Deus, água. Como é que ninguém tá fazendo nada? Eu não admitia. Como é que ninguém tá fazendo nada? Aí eu fui pra rede social, eu tava angustiada. Eu já queria vir aqui começar a fazer vídeo ali, sabe? Eu digo, não posso começar do nada, assim, eu tenho que me preparar. E agora, depois de tanto, eu comecei a entrar no canal de todo mundo, querer saber, poxa, que ninguém ia fazer nada. Aí começaram, não sei quem começou, mas enfim, agora tem uma comissão para saber, na verdade, o que aconteceu lá, por que fecharam as bombas, quem é que está por trás disso, como é que está aquela história dos carros-pipa. E eu não posso admitir que a gente elegeu tanta gente legal, tá todo mundo com medo. Ninguém tá fazendo nada porque estão com medo do Lula, da tropa deles. Pelo amor de Deus, não, por favor, vamos. A gente tem que insistir, a gente tem que ir em cima, a gente tem que brigar, tá? Aquele povo lá, eles não votaram todos nesse cretino aí, tá? A gente já sabe o que aconteceu, né? Melhor a gente não, só que a gente não pode ficar falando muita coisa. Até assim, ó, na hora que eu conversar com vocês, quero que vocês entendam que existem 1000 e poucas palavras, se não me engano, ou, eu não sei, tá? Não sei dizer a quantidade. Não. Releva aqui a minha saída fora. Mas assim, ó, que não podem ser faladas porque os vídeos são retirados do ar, né? Então, eu prefiro que quando a gente for falar alguma coisa, a gente
use expressões assim que depois, com o tempo, a gente vai conversar e a gente vai dizendo como é que a gente vai se referir a um determinado assunto, né? Então tá, eu acho que hoje, para começar, eu acho que já tá bom, né? Vocês já sentiram no coração se a gente vai conseguir continuar aqui ou não. Queria que vocês compartilhassem, né, com os amigos que estavam lá na frente dos quartéis, que é tão importante isso. A gente tem que saber essas coisas. Foi muito pouco que eu falei aqui. Eu tenho muita coisa para falar, para esclarecer, mas eu só esclareci assim, ó, de começo, né? Porque senão é muita coisa, a gente não assimila, acaba não assimilando nada. Então, o importante é saber isso, que existem três tipos de situações no Brasil, tá? E a gente estava servindo de massa de manobra para os dois extremos. É isso que a gente estava seguindo, que os verdadeiros patriotas, tá, foram manipulados e acabou acontecendo o que aconteceu. Porque eles sabiam, eles fugiram, eles entenderam dos tempos, né? E saíram enquanto era tempo. Agora diz que estão buscando esse pessoal, mas quem realmente era extremista saiu a tempo de não ser preso, né? E quem ficou foram os patriotas que não sabiam, na verdade, o que estava acontecendo, na verdade. Estavam lá lutando, brigando pelo Brasil, brigando pelos nossos direitos e pela nossa liberdade. E por ignorância acabou do jeito que acabou. Queria dizer para vocês assim, que me dói muito isso, porque eu só não estive lá e não acabei, quem sabe, presa também. Porque eu acho que eu tive um livramento, assim. Eu estava com o ônibus marcado para de tarde e de manhã eu desisti. Comecei a ter, sabe, uma pressão no meu coração e alguma coisa me dizia que ia dar B.O., sabe? Especialmente porque a gente não tinha dia para voltar. E me deu uma angústia e eu desisti. E eu fiquei até chateada, eu disse, não sei por que eu estou sentindo isso, quero fazer parte dessa história, porque a ideia não era fazer o que foi feito, né? A ideia era outra, era a gente cercar lá, não deixa entrar, não deixa sair, mas ninguém jamais falou em fazer qualquer tipo de vandalismo ou, sabe, invadir qualquer coisa. Não era essa a ideia, não era essa, a gente só queria lutar por direitos, na verdade. A gente queria fazer diferença. Mas enfim, todo mundo já sabe o que aconteceu. A gente não pode deixar acontecer de novo por causa da nossa ignorância, que foi por ela que aconteceu o que aconteceu. A gente tentou saber, mas impediram-nos de saber a verdade. Tá? E aqui, então, eu vou terminar. E no próximo vídeo, ou na próxima raiva, porque às vezes assim, tem dias que quando eu fico sabendo das coisas me bate uma raiva que já tenho vontade de pegar e já fazer um vídeo e já sair falando pra todo mundo, berrando, gritando. E é isso que vai acabar acontecendo, sabe? Se eu vou, mais ou menos, eu vou preparar os assuntos aqui, mas todos eles à base da minha indignação. E vamos ser um pouco mais suaves também, né? Tentando colocar Deus em tudo isso e ser mais espirituais, né? Tá bom assim? Então, até a próxima, que seja breve, né? Um beijo para todo mundo.